tudo bem com vocês? Estou aqui de volta à minha casa, aqui na Suíça, depois de alguns dias de férias no Brasil. Mas as férias no Brasil é diferente de quando eu vou para outros lugares, porque no Brasil é uma visita que eu faço para a família. E infelizmente eu não consigo conciliar o YouTube, né, o canal, com essas visitas que eu faço. O tempo que eu tenho lá realmente ou é passeando, né, com a minha família de lá, além do que o Dani também sempre tá junto, o Rafa também, ou então é o tempo que eu tô conversando com a minha família, né? Aí eu não consigo dar conta de estar postando vídeo em momento real. Além do que também tem um outro porém, que dependendo da onde a gente tá, se é um passeio que a gente fez para longe, né, que não é na cidade, tal, na capital, então às vezes tem a questão da internet. Até em hotel, viu? Até em hotel, quando a gente fica nos grandes centros, quantas vezes, não é só no Brasil, em vários lugares acontece de eu ter aquele probleminha de internet, que é lenta, tudo, né? Enfim, aí acaba que muitas vezes, infelizmente, eu não consigo postar o vídeo no momento que eu estou lá. Hoje, 3 de novembro, ontem foi meu aniversário, uhul! Ontem foi meu aniversário, hoje 3 de novembro, e ainda estou com vídeos ainda das férias de outubro. Então tem vídeos de São Paulo, vídeos de Pernambuco e vídeos do Ceará. Foram 3 estados dessa vez que a gente conseguiu conhecer e eu quero dividir alguns pontos turísticos com vocês também, tá? Apesar de todas as maravilhas, né, que eu gosto de compartilhar do nosso Brasil, né, porque eu deixo bem claro, a televisão ela já faz aquele trabalho dela de deixar todo mundo desesperado, com medo de sair por conta da violência. A gente sabe da desigualdade social que existe no Brasil, a gente sabe da violência que tem, só que também a televisão ela podia mostrar, né, essa televisão aberta do Brasil, poderia mostrar também as belezas que temos no Brasil, embora a gente saiba que existe coisa ruim, eu também sei, né, eu ando no Brasil, tudo, muitos vídeos meus eu falo, gente, eu ando nas ruas, eu caminho, eu não fico só dentro de táxi, de carro, não, eu ando mesmo, a gente anda mesmo, vai ali pra ver como é que é, eu fui criada assim, não vai ser agora que vai ser diferente, né? Então pra mim é interessante, é importante, né? É importante ver a realidade do Brasil cada vez que eu vou pro Brasil, então vou no centro, tem muita gente que já nem vai, tá? Mesmo lá em Fortaleza, muitos conhecidos meus, conhecidas minhas, que falam, ah não, eu resolvi isso no shopping, vou de Uber. Gente do céu, assim, muitas coisas eu ainda vou no centro da cidade, sim. Até porque eu quero ver. Como eu tô falando, pra mim é importante ver a realidade do Brasil. E não vai ser só dentro de um Uber, né? E dentro de shopping que eu vou ver a realidade da maioria dos brasileiros. Bom, então nessa viagem, como todas as outras que nós fazemos pro Brasil, sempre trazemos na bagagem muitas experiências. Geralmente boas experiências, bons momentos, né? Mas infelizmente dessa vez a experiência que nós tivemos não foi das melhores. Assim que nós chegamos no Brasil, aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o Dani foi tentar pegar dinheiro, né, no caixa eletrônico. Aí o primeiro cartão não deu certo, o segundo cartão não deu certo, ele tentou um terceiro cartão. Ali ele conseguiu, porque a gente estava sem dinheiro nenhum, até para pagar o táxi, a gente não sabia essa questão de cartão, né, se os taxistas usavam cartão, a gente não sabia como é que funciona e não queria ficar sem dinheiro nenhum. Normal, como a gente faz qualquer viagem, e vai pegar a moeda local. E ali ele conseguiu pegar o dinheiro e tal. Passaram-se 2 dias, o Dani recebe uma notificação informando de um pagamento, um possível pagamento de $500 em Nova York. E aí ele já tem, lógico, aquele desespero assim, Nova York, tudo. Só que aí foi bloqueado o pagamento, não foi realizado. O nosso cartão bloqueou. O nosso cartão que eu digo, porque o mesmo que o Dani tem, ele não é aqui da Suíça, viu? O mesmo do Dani eu tenho também. Ele é da Inglaterra e a gente costuma usar em viagens porque o câmbio, né, a troca de moeda é muito boa. Tanto porque eu vou aqui para a Alemanha fazer supermercado, então para mim era muito importante um cartão que o câmbio fosse bom. E por causa de viagens mesmo, né? Quando a gente tá viajando, passeando por aí. E aí o Dani usou ele e ele já bloqueou. Foi excelente o sistema, mas o susto ficou. Claro que o Dani na hora já cancelou o cartão, tudo, né? Já solicitou outro, porque também a gente estava em viagem e ele ia precisar do cartão. Como eu disse, é o que tem melhor câmbio, né? Mas aí a gente ficou usando o meu. E o Dani já solicitou para que fosse entregue lá na casa do meu irmão, então deu tudo certinho, beleza. Mas mesmo assim,
né? Ficou aquele negócio lá. Lógico que ficou na cabeça da gente que poderia ter sumido, né? Essa grana, gente, US$ 500, US$ 500 poderia ter sumido da nossa conta. Aí a gente ficou tentando imaginar da onde pode ter sido. A gente já tinha comido fora, a gente já tinha levado o Rafael para cortar os cabelos, a gente ficou tentando entender da onde poderia ter sido que clonaram o cartão dele. Como é que poderia ser? Da onde foi? Ou pegaram uma senha na hora que ele estava digitando? Porque até isso a gente tomou cuidado. Antes de viajar, como eu fico nas redes sociais, então eu sabia que você andar com cartão por aproximação poderia ser um risco. Até porque eu vi que às vezes a pessoa anda com a maquininha, né? Quem é do mal, anda com a maquininha pegando, encostando na bolsa das pessoas para poder pegar a aproximação. Então, diante de tantas coisas que eu já tinha lido, eu falei pro Dani, a gente tira a nossa aproximação. A gente aqui só usa aproximação. Vamos tirar a aproximação, porque a gente vai estar por aí, pelo meio do mundo. Então, não vamos ficar usando aproximação. Então, beleza, isso não tinha. Mas aí teve outra situação, né, de clonar. O que deve ter acontecido, como estava acusando a compra em Nova York e o nosso cartão foi passado em alguma máquina, né? Foi passado na máquina em São Paulo, no Brasil. Então, o cartão deve ter conectado aí algum erro. Deve ter tido, alguma coisa não foi feita aí, sabe? Esses bandidos tentaram fazer, mas teve algum erro aí no meio do caminho que graças a Deus tivemos essa sorte do negócio não funcionar, né? Espero que para outras pessoas também não tenha funcionado e as pessoas também não tenham perdido seu dinheiro também, né? A gente tá achando que foi no aeroporto mesmo, porque os outros 2 cartões do Dani, que ele tentou mais 2, né? Antes desse, que ele conseguiu sacar o dinheiro. Então, os outros 2 também teve um bloqueio, teve uns probleminhas. Os outros 2 são cartões aqui da Suíça mesmo. E não deu certo. Então, o Dani falou, o único lugar que eu passei os 3 cartões, e os 3 agora deram, né, algum bloqueio, foi no aeroporto. Então, por isso que a gente tá achando, não tem nada que prove. É a gente tentando imaginar qual foi o momento, né, que aconteceu isso, que pode ter acontecido. Então, o único momento que ele usou os 3 cartões foi no aeroporto e os 3 cartões teve problema. Mas apenas apenas um, que a gente recebeu essa notificação que já estavam tentando passar, como se já estivessem tentando passar uma compra fora. Mas aí, graças a Deus, foi tudo, né, resolvido. O Dani já agiu rapidamente, já mudou tudo, né, senhas, tudo, mudou o cartão, mudou tudo, né? Vida que segue, aproveitamos as férias, vocês podem acompanhar aí os vídeos, tudo, né? Fantástico, eu procuro falar sempre bem do Brasil, mostrar o lado bom do Brasil, embora eu deixo bem claro, eu vejo a diferença social no Brasil, eu ando também, né? Então, passamos 3 semanas maravilhosas depois no Brasil, tudo certinho, com família, com, né, os lugares que nós conseguimos visitar, tava tudo tranquilo. Ai, não, tava tranquilo não, meu Deus do céu. Segundo perrengue, esse foi o primeiro, tem o segundo, são 3 perrengues, já ia me esquecendo de um. O Dani e o Rafa foram para o estádio de futebol a primeira vez, isso lá em Fortaleza. E meu irmão mora muito perto dali, então a gente é acostumado a ver o Castelão do lado de fora, o quanto é bonito e tal. Até eu não tinha entrado ainda, mas o Dani já tinha conhecido, né, dentro do estádio, né, de futebol, e o Rafa também, numa outra situação que eles foram almoçar por lá, porque também isso é muito legal, você pode almoçar. E eu fui almoçar lá, finalmente. Nós fomos almoçar no estádio, nós 3. E achei fantástico, tanto lá o serviço lá do restaurante, quanto à vista, você vê aquele campo. Nossa, gente, é lindo demais aquele campo, a bancada, arquibancada, sei lá, os bancos ali, sabe, para assistir. Nunca assisti um jogo assim, né, no estádio grande e tal. E ali, achei coisa mais linda, fantástico, tudo muito bem cuidado, tudo perfeito. E na noite desse mesmo dia, ia ter um jogo e o Dani queria ir com o Rafa e o meu irmão. Beleza, nisso eu já fui para casa da minha mãe, o Dani já ficou lá pelo meu irmão para eles se organizarem e irem para esse jogo. Então o Dani estava no estádio de futebol com o Rafa, meu irmão, tudo animado, só vendo as fotos que ele estava mandando, todo feliz, sorriso daqui a aqui, cada um deles, né? Aquela multidão no estádio, a coisa mais linda, realmente uma coisa alegre, né? Bonita de se ver, tudo cheinho ali, arquibancada e tal. E ok, beleza. Algum tempo depois, isso eu lá na casa da minha mãe, então algum tempo depois o Dani mandou outra foto. Gente, o negócio virou bagunça.
Era confusão mesmo, né? Ai, aí depois o Dani já me liga, né? Já falando o que tinha acontecido. Teve briga, meu filho estava lá, meu marido estava lá, meu irmão estava lá no meio daquela confusão. Não estava no meio não, porque o Dani mandou a foto, então eles estavam para cima, né? E a confusão estava para baixo. Depois eu conversando com o Dani, tudo, e com o Rafa também, eles super decepcionados, lógico, né? Aí falando que é porque a polícia pediu primeiro para deixar, né, essa multidão sair, porque estavam jogando cadeira, estavam jogando tudo que tinha direito, tavam, né, era confusão que tava ali, então tinha que deixar esse povo sair, essa multidão sair, para depois, né, o Dani, eu não sei, gente, eu não sei como é que funciona, sabe? Eu sei que eles estavam numa parte mais alta, o Dani só tava mostrando o pessoal em confusão lá embaixo, então aquele povo teve que sair para então os de cima poder saírem na paz, tranquilo, né? E graças a Deus, assim, meu filho, meu marido, né, meu irmão, tava tudo em paz, né? Tudo direitinho. Mas foi uma decepção enorme. A primeira vez do Rafa no estádio assistindo futebol, e ele faz, né? Ele pratica futebol aqui, né? E o Dani também. Imagina, o Dani que ele conhece tudo, mas a primeira vez dele no estádio de futebol, e foi essa decepção de uma confusão, uma grande confusão no estádio de futebol em Fortaleza. Agora o terceiro perrengue. O terceiro perrengue eu acho que foi até um pouco mais suave, apesar de tudo, apesar de toda a situação. Poderia ter sido muito pior, mas graças a Deus foi até mais suave nesse rolo todo. Nós fizemos São Paulo, Pernambuco e Ceará. Então, do Ceará para Suíça. O nosso voo era pela TAP, então ele faz uma conexão em Portugal para então a gente seguir viagem para Suíça. Eu já tinha falado para o Dani, vamos controlar o nosso voo, porque eu já tinha ouvido falar de quem estava indo para a Itália e estava com o voo cancelado. O Dani controlou, fez até o check-in online, tudo direitinho. Partimos no horário certinho, bonitinho, de Fortaleza para Portugal no sábado, que é à noite, que aí a gente ia chegar meio-dia, 2, 3 horas da tarde do domingo, em casa, porque na segunda-feira já era o dia de escola do Rafa, a Dani tinha que trabalhar, vida que segue, tudo normal. Chegamos em Portugal, vamos lá fazer, né, passar nas filas de conexão, tudo pra gente ir pro voo Portugal-Suíça. Nós estávamos lá com o nosso bilhete, o moço informa que nosso voo foi cancelado. Aí, ok, naquele momento que a gente fica, tá, e agora, pra onde é que eu vou, né? O que eu devo fazer? Fomos lá procurar o balcão da TAP, só que não era só a gente que tava procurando o balcão da TAP, né? Já tava uma fila, assim, gigante também. Ainda acabar de completar, a fila ela não andava de jeito nenhum. Nisso, nós ficamos 3 horas para saber quando seria o nosso próximo voo. Questão também que aí a gente também ia ter direito, como a gente já estava 3 horas só nessa fila para saber alguma informação, a gente já tinha direito a voucher de alimentação. Então a gente queria saber. Ou seja, o nosso voo, a gente chegou no domingo, né? Nós chegamos no domingo em Portugal para a Suíça, que só são 2 horas e 50 minutos, só teria voo para terça-feira à noite. Imagina, né? Tão pertinho de casa e sem conseguir chegar em casa. Aí, ok, já deixamos lá tudo acertado e perguntamos como é que é a questão, né, de hospedagem, como é a questão de alimentação, de transporte. Aí o moço falou que, infelizmente, os hotéis do qual eles têm algum vínculo estavam todos cheios. Então, a gente deveria pagar com o nosso dinheiro, juntar os recibos de táxi, de alimentação, do hotel e depois enviar tudo para a TAP para a gente ser ressarcido. Ou seja, né, a gente pegou pelo menos os vouchers de alimentação daquele dia, porque a gente ainda tinha bagagem, eu tinha que pegar minha bagagem. Inclusive a minha bagagem de mão eu tinha despachado, porque às vezes eles pedem pra gente despachar a bagagem, né? E aí assim eu fiz, era gratuito, não tinha que despachar. Eu tinha uma de porão grande e nós tínhamos cada uma bagagem de mão. E a minha de mão e a do Rafael foi despachada. Então a gente não tinha nem a roupa, a gente não tinha roupa nem pro próprio dia, né, para aquele dia, quanto mais até terça-feira. E outra coisa, como é que a gente ia deixar nossa bagagem continuar? A gente sabe lá para onde, né? A gente não ia deixar nossa bagagem jogada pelo meio do mundo, sabe lá se ia receber mesmo. O melhor mesmo era a gente ter a bagagem com a gente, até porque precisava e até porque para saber onde é que tá a nossa bagagem. Fomos lá para a fila para recuperar a bagagem, recuperar não, porque eles iam colocar essa bagagem no próximo voo, né, de acordo com o nosso bilhete.
Aí a gente foi para a fila para a gente poder ter uma autorização para a gente receber a bagagem em Portugal. Fomos para a fila, 2 horas e meia numa fila. Ela não estava tão grande, mas ela estava assim realmente lenta também. Então foi umas 2 horas e meia, mais ou menos assim, 2 horas e meia para 3 horas, nessa segunda fila para a gente pegar uma autorização. Conversamos com a moça, tudo, né? Para ela fazer essa autorização. Só que até eles localizarem a nossa bagagem, ela falou que ia demorar em torno de 2 a 3 horas. Tínhamos ficado 3 horas em uma fila, de 2 horas e meia a 3 horas na segunda fila, e ainda tem mais 3 horas, isso no domingo, depois de 7 horas de voo, ou mais de 7 horas, né, de Fortaleza para Portugal. Aí nisso, não tinha mais o que fazer. Depois a gente não ia ficar mais em fila. Realmente eles iam localizar, eu ia com aquele papel que ela tinha me dado, e aí ia só lá buscar, né, a minha bagagem. Aí o Dani ia ter que trabalhar no dia seguinte, o Rafael ia ter aula no dia seguinte. O Dani já tinha organizado com a professora, né, que falou, explicou, né, que a gente estava no caminho, que não estava conseguindo viajar, e contou toda a história e tal. E aí a professora falou, não, tudo bem, isso no domingo. E a professora, muito gentil, já passou, mandou uma lição pro Rafa, né, pro dia seguinte, para ele estar fazendo no hotel, né, até o dia de chegar em casa. E, enfim, aí o Dani foi pro hotel com o Rafa, já liberei, eu falei, não tem o que fazer. Então você vai pro hotel com o Rafa, né, ele ia descansar um pouco, porque no dia seguinte ele ia ter que trabalhar. O Rafa ia ter escola também, né, tinha que fazer as tarefas dele. E ele não tinha necessidade de ficar no aeroporto. Eu falei, eu vou no shopping, como eu já conheço ali Portugal tudo, minha irmã mora lá, poderia ficar na casa da minha irmã também, mas como o Dani precisava trabalhar, era mais cômodo a gente estar no hotel, né? Era muito mais confortável a gente estar no hotel. Então fiquei no shopping, almocei lá pelo shopping, dei uma voltinha, respirei outros ares, sem ser de aeroporto, né? E aí pronto, voltei para o aeroporto. Ali eu já não tive que esperar mais nada, também né, tinha esperado o tempo todo. Ali só apresentei meu papel e aí fui lá pegar resgatei lá minhas bagagens, peguei um táxi, me mandei, fui pro hotel, lá ficamos até terça-feira, torcendo para que nosso voo realmente, né, desse certo e a gente conseguisse chegar em casa. Uma coisa é a gente fazer viagem, ficar 2, 3 dias, só que é uma coisa planejada, que aí você realmente consegue aproveitar aqueles dias no lugar. Agora, eu ficar em Portugal, por exemplo, né, ou qualquer outro lugar, sem você ter planejado, você fica completamente perdido. Ou seja, minha segunda-feira eu não consegui fazer muita coisa, consegui ver minha irmã, né, no final do dia, porque ela estava trabalhando, né, mas durante o dia, a gente ainda, o Rafael tinha lição para fazer, a gente ficou meio que perdido. Na terça-feira também, a gente não fez nada, assim, porque quando era 3 horas a gente já tinha que sair, né, deixar o hotel. Então, infelizmente, foram 3 dias que a gente não conseguiu aproveitar, sendo que em outras viagens que a gente faz em 2, 3 dias em algum outro país, né, a gente até consegue passear, mas uma coisa tá planejada, outra coisa não. No final, graças a Deus, deu tudo certo, pegamos esse voo da terça-feira à noite, chegamos aqui meia-noite, o que já não tinha mais transporte público, enquanto o nosso voo de verdade a gente tinha organizado para a gente chegar em casa sem estar telefonando para enteado, para cunhado, né, para o cunhado, o irmão do meu marido. Então a gente não queria depender de ninguém, a gente gosta de viajar, como a gente viaja com frequência, a gente não quer ficar todo tempo dependendo dos outros, tá indo levar ou buscar a gente. Então nós tínhamos organizado nossa viagem para a gente voltar para casa, assim como foi a ida, sem estar pedindo para ninguém. Apesar, graças a Deus, todo mundo que a gente pedir, assim, faz de coração, né? Mas a gente evita. E aí não teve como, né? Dessa vez realmente chegamos já quase meia-noite, aí a gente dependeu do meu enteado, tudo, e deu tudo certo, chegamos em casa em paz, chegamos em casa bem. Bom, gente, esse é um vídeo que eu queria só falar um pouquinho, né, atualizar que eu já estou em casa, de tudo que aconteceu também nessa viagem, que não foi só tudo lindo e maravilhoso, como são os vídeos que eu mostro, né, de lugares, tudo que foram os vídeos que a minha ideia era só postar de coisas positivas, coisas boas com vocês, mas tem os perrengues que a gente também tem que falar sobre isso que acontece e que eu queria falar com vocês também. Já tinha finalizado esse vídeo quando eu estava lanchando e me lembrei de comentar que essa promessa da companhia aérea de que vai estar pagando, né, as despesas que nós tivemos
com hotel, transporte e alimentação, é uma promessa que a gente não acredita muito não, viu? A gente já leu várias informações, vários comentários, várias experiências sobre isso. Meu marido mesmo, no dia seguinte, na segunda-feira, conversando com o chefe dele falou que teve uma despesa numa viagem dele de 500 euros e que ele recebeu apenas 200 euros. Então, tem várias outras experiências, às vezes que a pessoa não conseguiu foi nada. Por isso que a gente tomou muito cuidado nesses dias que a gente estava em Portugal, da gente pegar realmente o hotel, os transportes, pegava o recibo, né? Os restaurantes, tudo pegamos o recibo, mas não confiando exatamente que a companhia vai estar ressarcindo. A gente estava confiando dentro do que a gente podia realmente estar pagando, tá? Sem exagero. O que eu digo que poderia ter sido pior, porque se é uma pessoa que não tem uma reserva financeira, nossa, gente, é a noite de domingo, noite de segunda, são 2 noites, né, no hotel. Então, é uma despesa que a pessoa às vezes não tá contando com isso, ou às vezes acontece alguém indo visitar. Eu já pensei na hora na minha mãe, né, na minha mãe e outros membros da minha família, que eu falo, traz só 100 euros, né, em espécie, né, porque mesmo que viaje com cartão, eu falo, traz uns 100 euros em espécie. O dinheiro é só aquela segurança, se acontecer alguma coisa com o voo, você tem dinheiro para se alimentar ali dentro do aeroporto. Às vezes a pessoa, como eu tô falando, pode estar com dinheiro, mas não sabe procurar um hotel de última hora na internet, procurar um táxi, procurar restaurante. Gente, então, sabe, várias situações poderiam estar acontecendo, né, com uma pessoa numa viagem dessa, de um voo cancelado e ter um voo depois de 3 dias, né? Então, dos males, o menor ainda, apesar de tudo, e lógico, a gente vai tentar, né, receber esse dinheiro de volta, mas no que conseguir, bem, se não conseguir, né, infelizmente, a gente só não vai deixar à toa, lógico que a gente vai atrás, né, mas não é aquela coisa que a gente está contando 100%. Bom, era só isso mesmo que eu queria finalizar, muito obrigada por vocês me acompanhar, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!